Olá, mulheres, seja bem-vindo ao canal Entre Filhas. Eu quero compartilhar com você hoje uma passagem bíblica que está no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 em diante. Uma passagem muito conhecida entre nós, que retrata ali, que fala ali da história de Pedro quando foi convidado, quando foi desafiado por Jesus a andar sobre as águas. E eu quero trazer esse cenário para nós. Eu quero trazer esse cenário para hoje. E eu quero, talvez, cutucar algumas coisas no seu coração. Muitas vezes nós deixamos de dar alguns passos, porque nós estamos com medo do que está por vir. Muitas vezes nós queremos dar um passo, só que o nosso cenário não é favorável para esse próximo passo. Os discípulos estavam num cenário de turbulências, um cenário onde não era apenas as ondas do mar que provocavam medo nele, mas a noite também provocava medo. E todo aquele cenário era um cenário improvável para avançar, seja lá para onde eles quisessem ir. E talvez naquele momento eles olharam para o seu barco e viu que o seu mestre não estava e concluíram que ele não estava com eles, no sentido de estar atento ao que se passava com eles. Muitas vezes nós achamos que no local onde nós estamos, na tempestade onde nós estamos, no cenário onde nós estamos inseridos, esse cenário não tem sido observado, acompanhado, assistido por Jesus. Mas o Senhor, embora muitas vezes nós não o vejamos, Ele nunca, jamais deixa de nos ver. Ele jamais, nunca deixa de estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. E muitas vezes, nós queremos sair de onde nós estamos e não é o tempo de sairmos de onde nós estamos. Só que quando Jesus nos chama para sair de onde nós estamos, o sair é sim a melhor solução. Talvez o cenário em que você está não seja aos teus olhos o cenário de você agir, mas talvez Jesus já esteja te sinalizando que é hora de você colocar os seus pés no mar e caminhar para o próximo passo. Talvez você queira até ir junto com o barco. Talvez você queira esperar a tempestade passar, porque é mais seguro avançar estando num ambiente mais confortável. Mas quando Jesus te chama para algo novo, tenha certeza que um desafio novo também vai estar diante de você. Aquele mar não era o cenário mais favorável para Pedro colocar os seus pés nas águas. Mas Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, vem. E Pedro foi. E Pedro, ousado, né? Pedro certamente deixou ali tudo que ele poderia imaginar que o impedisse, né? Seja o vento, a tempestade, a escuridão, os discípulos talvez falando assim: tu vai para onde, né? E Pedro, ele ousadamente, Pedro pisa sobre as águas, Pedro caminha em direção a Jesus. E você está sendo desafiada a ir adiante, em direção ao teu propósito. Talvez o teu propósito seja falar de Jesus para o teu esposo. Talvez esse colocar os dois pés nas águas seja você falar de Jesus no seu ambiente de trabalho. Talvez seja a mudança de um emprego, talvez seja a mudança de uma cidade, talvez seja a mudança de uma igreja, ou talvez seja algo a ser feito, seja dentro da sua casa, seja dentro da escola, da faculdade, da igreja. Esse novo, ele representa desafios que nos causam medo, desafios que nos causam insegurança, mas desafios que Jesus nos chama para romper. Que você possa deixar os seus medos de lado, que você possa deixar as suas inseguranças de lado. E quando eu falo isso para você, eu estou sendo ministrada, porque não é fácil
não é fácil estar aqui, não é fácil obedecer à voz do Senhor, cheia de dúvidas, cheia de temores. Só que os meus temores não podem me impedir mais. Os meus temores não podem me deter mais com relação ao que Deus tem para a minha vida. Os teus temores não podem te deter mais. Os teus medos não podem te impedir mais. O teu passado não pode te impedir mais do que já impediu. É hora de você avançar. Vai dar medo? Vai. Vai dar insegurança? Vai. Vai dar sentimentos de dúvida? Sim, vai. Mas se Jesus nos chama para dar um próximo passo, não importa se os próximos 500 metros sejam de um mar bravio, né? De um mar, de uma tempestade. O que importa é que aquele que nos chamou, ele está disposto, né, a estender as mãos. Mesmo quando no meio do caminho você se afogar, você quase afogar, ele vai te puxar, vai te reposicionar e vai te fazer caminhar de novo em direção ao que ele tem para você. Não tenha medo do mar, não tenha medo da tempestade, não tenha medo do cenário de escuridão. Avance. Você não precisa da luz do mundo para poder caminhar e enxergar o teu propósito e enxergar a solução, né, que Deus tem para você. Você precisa da luz de Cristo. Você precisa que Ele estenda a mão. Você precisa que Ele dê a direção. Você precisa que Ele te conduza. Você precisa que Ele esteja com você nesse mar. Que Ele esteja com você te posicionando, te direcionando no caminho correto. Então, avance, minha amada, prossiga, não importa o que pensam a seu respeito, não importa se estão falando para você que o cenário não é o cenário de colocar os 2 pés fora do barco, porque como eu falei, quando não é o tempo de sair do barco, o sair vai ser prejuízo, mas quando é o tempo de sair do barco, ainda que haja na tua cabeça os riscos do prejuízo, mas quando chega o tempo, você tem que sair. Porque quando chega o tempo de você sair do barco, ainda que haja circunstâncias que possam te trazer prejuízo, mas aquele que te chamou para sair de lá de dentro, para que você saia do barco, ele vai garantir a tua chegada, ele vai garantir a tua vitória. Que Deus possa te abençoar, né? Com essa palavra simples, com essa palavra tão, tão básica, né? A fé, que fala sobre fé, né? Que Deus nos abençoe, que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.